não tenha medo, não tenha medo. Quem dera se todas as pessoas temessem somente a Deus, e não a homens, a problemas, temessem o diabo. Quem dera que os cristãos eles temessem a Deus e não tivessem medo das coisas. Olha aqui em Isaías 46, 10, diz assim: desde o início faço conhecido o fim. O Senhor conhece desde sempre o final das coisas, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. É algo muito importante nós entendermos isso, que o propósito do Senhor permanece em pé. E nós somos parte do propósito do Senhor. Nós podemos fazer parte dos planos do Senhor. O propósito de Deus vai permanecer em pé, e farei tudo o que me agrada. Então Deus faz tudo com um propósito. Nós estamos num momento da história onde o Senhor tem planos para cada um de nós. O plano dele não vai ser frustrado. Então qual é a atitude sensata, inteligente, sábia de cada um de nós? Eu quero fazer parte dos planos de Deus. Eu quero fazer parte desses projetos que o Senhor tem. Mas o que nós vemos, infelizmente, pessoal? Nós vemos as pessoas ainda terem muito medo das coisas. As pessoas têm medo de fracassar, as pessoas têm medo de não dar certo, elas têm medo de arriscar. Elas têm medo do futuro, elas têm medo de encarar pessoas, elas têm medo de encarar situações, elas têm medo de tomar decisões. Isso gera uma insegurança. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, ela diz centenas e centenas de vezes não tenha medo. Se você pegar e puxar lá, fizer uma pesquisa, versículos que dizem não tenha medo, você vai encontrar centenas. Então por que as pessoas continuam tendo medo? Por que então, se a palavra está falando tantas e tantas vezes para eu não ter medo, por que muitos ainda têm medo? Talvez seja essa a resposta. De Eclesiastes 12, 13. Agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Vamos juntos, por favor. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Vamos juntos, porque isso é o que, pessoal? O essencial. Vamos juntos. O essencial para o homem. Esse é o essencial. O que eu preciso para a minha vida? Temer a Deus. Agora que você já ouviu de tudo, já ouviu notícias, já ouviu diagnósticos, já ouviu do médico, já ouviu o advogado, já ouviu as notícias, já ouviu os prognósticos de crise que ainda virá. O que eu vou ficar? Qual é o essencial? Agora que eu já ouvi de tudo, agora que já falou-se tudo, o que eu tenho que fazer? O que me dá esperança? É temer a Deus. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Isso é o essencial. É isso que eu preciso fazer. Essa informação que eu preciso me alimentar da palavra. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas estão se alimentando de todas as outras fontes, menos dessa fonte. Ela se alimenta do que estão falando, do que estão fazendo, do que estão projetando. E o que Deus está falando? Se Deus conhece o fim, se Deus tem um propósito e esse propósito vai permanecer de pé, por que eu ainda continuo temendo? Porque tem faltado o temor, tem faltado o essencial. A gente muitas vezes está se enchendo de um monte de coisas não essenciais e está esquecendo o essencial. Então, se eu não temo a Deus, eu vou temer alguma coisa. Eu vou temer o mundo. Fala comigo, meus queridos, por favor. Quem teme a Deus não precisa temer nada. Porque eu já temo a Deus.
E o que gera esse medo? A desobediência, ó. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então a desobediência, ela vai gerar o quê? Fala comigo, insegurança. Então a desobediência gera insegurança. Então somente a presença de Deus nas nossas vidas vai nos dar coragem, vai nos dar força para encarar as situações. Somente quando eu tenho uma vida alinhada com o Senhor, realmente buscando, Senhor, eu quero agradar, eu quero acertar, eu quero fazer, eu quero estar alinhado ao Senhor. Somente quando a minha vida está alinhada com o Senhor. Quando eu estou obedecendo, é que eu vou ter coragem, aí eu tenho força para enfrentar. Porque tem momentos, pessoal, que a gente sabe, tem momentos que a gente é testado de manhã, à tarde e à noite. São dificuldades, são pressões. E é aquela história que a gente sempre fala. Se você pudesse resolver aquela situação, você já resolveria. Sim ou não, pessoal? Se você já pudesse, estivesse dentro da sua alçada, das suas condições, você já teria feito isso. Então, quando não há o que fazer em termos humanos, é onde nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor. Porque é igual aquela passagem onde Jesus vai ressuscitar o Lázaro, ele fala, tirem a pedra. Quando Jesus ressuscitou, o anjo tirou a pedra, porque não tinha ninguém lá. Mas quando Lázaro foi ser ressuscitado, tinha um monte de pessoas ali em volta. Então o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O que eu não posso fazer, aí Deus vai fazer. Ali, várias pessoas podiam tirar a pedra, mas ninguém poderia ressuscitar o morto. Então, se eu pudesse resolver, bom, está na parte natural. Eu posso resolver essa situação? Eu posso ir lá e me acertar com o meu cônjuge? Eu posso ir lá e ir lá negociar uma situação, negociar uma dívida, né? Eu posso resolver isso? Posso. Mas tem coisas que não. Senhor, eu preciso que o Senhor bote a mão nisso. Aí eu tenho que confiar nele. Aí eu fico firme. E quando nós ficamos firmes, os inimigos desaparecem. Porque Deus é glorificado na vitória, pessoal. Deus é glorificado na vitória. Porque se estiver tudo certinho, Deus não aparece. Se todas as situações ao nosso redor estiverem perfeitas, Deus não precisa aparecer. Não é milagre. É natural. É o fluxo das coisas. Mas até naquilo que está perfeito, que perfeito é só o Senhor, nós vemos o milagre do Senhor. Se você está aqui, se seu carro funcionou, se seus filhos estão perfeitos, se ninguém teve uma queda, um acidente, todo mundo se alimentou, ou seja, muita coisa está muito boa, muita coisa está acontecendo, muitas coisas eu tenho motivo para agradecer ao Senhor. Ah, mas tem outras coisas que não estão caminhando. Ótimo, é aí que Deus vai se manifestar então. Mas graças a Deus que Ele tem guardado e permitido que várias outras funcionem. Várias outras funcionem. Quantas pessoas que não estão vendo o que tem, mas tem muita gente que às vezes está olhando para a sua vida e invejando a vida que você tem. Está invejando que você tem um casamento, está invejando que você tem filhos. Ah, mas esse menino é arteiro. Ah, porque o meu casamento não está fácil. Então, mas um monte de gente gostaria de ter esse tipo de problema. Muitas pessoas gostariam de ter aquilo que a gente chama, talvez, de problema. Mas que para elas seria uma bênção. Então, veja como que a perspectiva muda, né? Nós somos seres, pessoal, seres sociais. E como seres sociais, nós somos influenciados por um meio. E se o nosso meio, o nosso contato maior não for com a Bíblia, com a palavra, com a vida espiritual, se nós não formos envolvidos com a palavra, influenciados por Deus, nós vamos ser influenciados por outra coisa. Nós vamos seguir o padrão do mundo. Quantas pessoas que se dizem crentes, e elas são piores do que os ímpios? Quantas vezes que talvez você
já não ouviu aquela expressão de gente que disse que ia numa igreja e mentiu para você, não pagou você, enganou você, lesou você. Mas um dia, numa conversa, numa negociação, deixou escapar sem querer, querendo, que ia numa igreja que era crente. Então tem muitas pessoas aí que se dizem uma coisa, mas a influência delas é a do mundo. É o mau caratismo, é a instabilidade, são as imprecisões, fala uma coisa, depois fala outra, sabe? Não tem uma segurança. A gente pode lembrar que quando Pedro negou Jesus, as pessoas reconheceram que Pedro estava com Jesus pelo jeito dele falar. Então, de tanto Pedro conviver com Jesus, olha que lindo, Pedro estava falando como Jesus. E quando ele negou Jesus pela covardia, ele mudou o jeito dele falar. Ele xingou, ele falou palavrão, ele começou a amaldiçoar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele teve medo. Então as pessoas, quando elas não têm uma segurança em algo sólido, o medo faz elas buscarem um lugar seguro. As pessoas, a maioria das pessoas falam que elas querem se destacar na vida, que elas querem coisas grandes, que elas querem lugares altos. Mas a maioria das pessoas, ela fica feliz, ela fica confortável no meio da multidão. Você vê que os animais, por exemplo, os pinguins, eles ficam seguros no meio da multidão. As andorinhas, por exemplo, elas ficam seguras no meio da multidão. As sardinhas, por exemplo, elas ficam seguras no meio da multidão. Mas se eu te perguntar, me fala um animal que você gostaria de ser. Você não vai falar, eu queria ser uma sardinha, eu queria ser um pinguim, eu queria ser uma andorinha. Não, você vai falar, eu quero ser uma águia. A águia, ela voa mais alta que todos. Ela voa sozinha. Não, eu quero ser um leão. Você não vê o leão andando com alguém. Leão é leão, ele tá com gente ou sem gente perto dele, com as leoas perto, o irmão dele perto, ele está lá, ele está no fluxo dele. Então, quando a gente fala que a gente quer viver uma grande vida, a gente tem que sair do meio da sardinha. A gente tem que parar de falar igual todo mundo, reclamar igual todo mundo, viver igual todo mundo, parar de ter medo igual todo mundo. Mas aí o que Jesus falou para ele? Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Porque Pedro era um cara influente. Então, por um tempo, ele influenciou para a fraqueza aqueles discípulos. Mas quando ele se converteu, ele fortaleceu aqueles irmãos. Então, quando o Pedro não era convertido ainda internamente, ele achava, ele era convencido ainda, ele foi lá e negou Jesus, ele teve medo. Mas quando ele se converteu, ele não teve mais medo, porque agora ele temia somente Deus. E quando ele temeu somente Deus, é quando nós vemos naquela ocasião da prisão, onde ele estava preso e a igreja estava orando por ele estava deitado entre soldados. O que ele estava fazendo, pessoal? Orando, chorando, reclamando, ou ele estava dormindo? Ele estava dormindo. Ele estava a minutos de ser executado, mas ele não tinha mais medo. Olha a diferença. O Pedro, um tempo atrás, um tempo antes, no meio de algumas pessoas, xingou, amaldiçoou, falou palavrão, não, nem conheço esse cara, eu não sou daqui, me deixa quieto. Mas quando ele se converteu, quando ele temeu somente Deus, ele não tinha mais medo, ele estava a minutos de ser executado, e a postura dele era de total confiança. Ele estava com um sono tão pesado que quando o anjo acordou, ele achou que era uma visão. Ele não estava, sabe quando você é acordado aí meio que no susto, né? Alguém te chacoalha assim, peraí, o que está acontecendo? Você está meio aéreo assim. Foi o Pedro. Ele não tinha mais medo.
Porque o medo, pessoal, o medo nos faz oscilantes. Mas o temor a Deus nos faz uma rocha.